Olá, sou o professor Pedro Henrique e estou aqui para ensinar você a fazer uma redação, tá, para o concurso público, para um vestibular, para qualquer fim, tudo bem? É importante frisar, gente, que a redação no concurso público, ela não quer de você, né, não quer que você seja um escritor, claro que não. Ela quer exatamente que você faça uma redação técnica, tá legal? Para que alguém corrija e te dê uma nota. Ela não quer que você seja, por exemplo, um Machado de Assis. Não é isso não, tudo bem? Bom, então eu dividi o curso em 4 passos. A gente vai falar hoje do primeiro passo, tá? E nos outros blocos, os demais passos. Bom, redação. Primeiramente, o nosso objetivo final, tá, do curso é que você consiga elaborar uma redação na modalidade dissertação, principalmente a dissertação argumentativa, que é aquela que mais cai em concurso público. Faremos aqui a produção textual também, para você entender os mecanismos, os macetes, as dicas, as famosas palavras mágicas de uma redação. Aquele momento em que você está assim, desesperado por não saber como começar um parágrafo, eu vou dar essa luz a você. Então você vai conseguir certamente fazer uma redação em 40 minutos, né? No máximo em 1 hora, utilizando bem o seu rascunho. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Quando você trabalha no nosso curso, a gente vai trabalhar com esse seguinte tópico: tipologia textual, principais diferenças, tá? Tipologia textual, se é uma dissertação, se é uma narração, se é uma descrição. Mas Pedro, por que você vai trabalhar com as 3, se eu só preciso saber a dissertação que cai no concurso? É justamente para que você não cometa o erro, né, em relação à produção do seu texto. Você tem que saber o que é uma narração para não escrever uma narração. Você tem que saber o que é uma descrição para não escrever uma descrição. E tem que saber o que é uma dissertação para conseguir desenvolver o seu texto no momento do concurso. Legal? Então, no primeiro momento, nós vamos trabalhar, né, com a tipologia textual. Bom, no segundo momento, eu vou ensinar você a elaboração da introdução. A introdução do seu texto é como se fosse, vamos pensar na sua redação, como se fosse um filme, tá? Então, quando o início do filme é uma porcaria, a gente chama de início sem sal, você às vezes até muda de canal. Você sai do cinema ou você cochila. Imagina uma pessoa lendo a sua redação que tem uma introdução mais ou menos, uma introdução ruim, uma introdução que não dê entusiasmo ao momento da leitura, tá? Então a gente vai trabalhar bem com a introdução, né? Vamos fazer aqui uma introdução para que você entenda e tente reproduzir isso. Você tente fazer várias redações, várias introduções, né, durante o seu preparo para uma prova de concurso. Tá legal? Então a gente vai trabalhar com a elaboração da introdução. No terceiro passo, trabalharemos também com a elaboração dos parágrafos de desenvolvimento. Eu considero importante pra caramba esta parte. É aquele momento que você começa a ver o filme, a introdução está maravilhosa. Caramba, o começo do seu filme, como se fosse lendo uma redação. Muito bom, caramba, essa introdução está maravilhosa. Aí quando passa a introdução, vem o desenvolvimento do seu filme. Imagina só, encarando o filme como uma redação. O seu filme tem um desenvolvimento péssimo, você desiste. Você não chega nem a assistir ao final do seu filme. É impressionante como isso acontece com o filme. Imaginemos então acontecendo com a redação. O examinador está lá lendo e fala assim: caramba, que introdução maravilhosa. Poxa, mas agora esse desenvolvimento, hein? Nossa, foi broxante, foi horrível. Nossa, esse rapaz não sabe desenvolver um texto, não sabe desenvolver, não sabe argumentar, não sabe fazer o desenvolvimento. Isso é muito prejudicial, tá, na redação. Quando você faz uma redação para que alguém corrija, te dê um grau, te dê uma nota, ainda mais para ser aprovado em algum concurso, algum vestibular, tá legal? Então muito cuidado com isso. E, por fim, falaremos aqui
da elaboração da conclusão. É o fim do filme, é o final do filme, é o final da sua redação, como se fosse um filme mesmo. Você tem uma redação maravilhosa na introdução, o desenvolvimento espetacular, sei tudo de desenvolvimento, consigo articular bem as palavras, né, os parágrafos, os períodos, coesão, coerência, uma coisa muito interessante. E, de repente, você chega ao fim. Aí você, quando está lendo o seu texto, né, um rapaz lendo o seu texto, a redação, fala assim, nossa, que final esquisito, esse final foi uma porcaria, né? Então, não fica legal. É como se fosse um filme. Já ouvi muitas pessoas falando assim, caramba, o filme é maravilhoso, do início e no desenvolvimento do filme, mas o final, olha, uma porcaria. Novela, o final da novela, uma porcaria. Imagine uma pessoa lendo a sua redação e falando assim, ele até começou bem, foi desenvolvendo legal, mas na conclusão, na hora de concluir, minha nossa, ele deixou, né, um furo aí tremendo, horrível a conclusão desse rapaz. Então, ou dessa moça. Então, muito cuidado com isso. Saber todas as partes que compõem a sua redação. O objetivo é, sim, produzir um texto. Mas não adianta você escrever muito bem a introdução e pecar no desenvolvimento ou na conclusão, ou escrever muito bem uma conclusão e pecar na introdução. Não, você tem que ser uma pessoa regular, uma pessoa que saiba escrever bem em todas as partes do seu texto. Então, a ideia do curso é, vamos trabalhar com partes, introdução, desenvolvimento, conclusão e, por fim, vamos tentar elaborar redações completas, envolvendo a introdução, desenvolvimento e a conclusão numa pancada só. É importante que você treine muito isso, tá? Treine a redação, treine mesmo, escreva, escolha um tema, se você quiser tema, sugestão de tema, só me pedir por e-mail, pode me pedir por e-mail, você vai receber sugestão de tema, né? Se você quiser um direcionamento na correção, pode falar com o professor, tá legal? Existe aí o Clube da Redação, já vou falar sobre isso, né? Você que quer treinar a redação, participe do Clube da Redação. É a melhor forma de você conseguir treinar o estilo de dissertação com um professor corrigindo como se fosse um concurso público. Tá legal? Com todos os erros de estrutura, de desenvolvimento, de expressão, tudo que nós vamos falar durante o curso. Tá legal? E, por fim, não escrevi o 5º passo, porque eu vou fazer um extra. O que é o extra que eu vou fazer? Eu vou falar sobre a formatação do texto com vocês. Então eu vou falar um pouco sobre o título, centralizado, se tem que pular linha, como é que se faz para translinear, que é passar de uma linha para outra, quando você vai separar a palavra, que tipo de letra usar, como fazer para deixar o seu texto bem com uma aparência muito boa, para que ele seja lido, né? Então isso é importante pra caramba, também faz parte aí que compõe a sua redação, tá legal? É uma parte importante, é uma parte que é responsável por 30%, em média, nos concursos, 30% é de formatação, 30% da sua nota é relativa à formatação. Ou seja, você tem aí a formatação como uma ferramenta para você ganhar bastante ponto, né? Você já começa com 30% se você não comete um erro aí de formatação. Tudo bem? Não é nada difícil, não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas certamente você vai conseguir resolver, fazer uma redação em 40 minutos, seguindo o passo a passo do professor Pedro Henrique, que sou eu. Tudo bem? Vamos lá. Bom, primeiramente, vamos trabalhar o primeiro passo, que é a tipologia textual. Bom, inicialmente eu costumo dizer que a tipologia textual, também chamada de tipo textual ou de modo textual, hoje você tem diversos modos, diversos tipos textuais existentes na nossa língua portuguesa. Os principais, aqueles que mais aparecem, inclusive nas questões de múltipla escolha de algumas provas, que contém lá em seu edital
tipologia textual ou modos textuais, você tem aí as três principais, ou seja, os três tipos, os três modos textuais que são chamados de principais na minha visão. Tá legal? Bom, a narração, a descrição e a dissertação. Perceba que eu coloquei um asterisco, porque a dissertação a gente vai ter que falar, né, de forma mais incisiva, de forma mais expressiva, de forma mais completa, porque o foco do curso é a tal dissertação. Tá legal? Bom, narração e descrição, elas, em algumas situações, elas se tornam muito próximas. Claro, se você pegar a grosso modo, a narração ela é muito diferente da descrição, mas em determinadas situações você consegue aí confundir. Então eu quero que você perceba os detalhes da narração, tá legal? Bom, a narração eu coloquei aqui para você, ó, é uma sequência de fatos que ocorrem em uma ordem cronológica. Ou seja, uma ordem cronológica é uma coisa acontecendo depois da outra. Você vai narrar o que aconteceu. Pessoal, necessariamente a narração ela trabalha com tempo passado. Entenda tempo passado. Posso falar de pretérito, Pedro? Claro que pode. Na língua portuguesa, o passado ele é representado, em regra, pelos pretéritos. Ó, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Então eu tenho aí um exemplo, pretérito perfeito com o verbo comprar. Ontem eu comprei, ontem tu compraste, ontem ele comprou, tudo bem? E você tem o pretérito imperfeito, antigamente eu comprava, antigamente tu compravas, antigamente ele comprava, e também tem aquele que é pouco usado no nosso dia a dia, mas que em provas de concurso ele representa um grande destaque aí em relação a tal correlação entre tempos e modos verbais, ou até mesmo no momento de escrever uma redação. É importante pra caramba que você saiba um pouco de tempo verbal, imprescindível, tá legal? Então você tem aí o tempo pretérito mais que perfeito, que tem aquela terminação ra, que simboliza que aquela ação aconteceu antes de uma que já havia acontecido no passado perfeito. Ó, eu comprara, tu compraras, ele comprara e assim por diante. Então, normalmente, quando você trabalha com narração, é claro que você vai pensar em ações passadas, fatos que aconteceram, em fatos que aconteceram. Então, você tem que prestar muita atenção, porque a narração, ela necessariamente, ela ocorre no passado. Cuidado, muito cuidado, porque existe uma figura chamada de enáloge. O que é enáloge, Pedro? É a presentificação de uma ação. Ou seja, um exemplo rápido. No dia 19 de agosto, o Flamengo jogou contra o Vasco, aqui no Maracanã. Sei lá, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, então, aqui do Maracanã, estádio aí, que foi o responsável, o estádio lá da final da Copa do Mundo de 2014, né? Grande Copa. Enfim, então o Flamengo e o Vasco jogaram lá e tal, se enfrentaram e eles estavam lá na briga pelo título. Não entendo muito de futebol, mas é por aí. E o Flamengo fez 2 gols e o Vasco não fez nada, nenhum golzinho, nada para contar a história. Ou seja, nós temos um placar de 2 para o Flamengo e 0 para o Vasco. Eu não entendo nada de futebol, mas eu sei que o Flamengo é o melhor, então eu sei aí que o Flamengo sempre ganha. Então vamos lá. A ideia é a seguinte: quando você tem esse jogo lá que ocorreu no dia 19, de manhã, bem cedinho, no dia 20, pela manhã, 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, impressionante. Você recebe aí, quem assina aí um jornal, enfim, você recebe um jornal lá com a seguinte manchete, com a seguinte chamada: Fla, ou seja, Flamengo,
vence Vasco. Bom, o jornal, ele foi, né, você recebeu o jornal no dia 20 e o jogo ocorrera no dia 19, no passado. Mas perceba o tempo verbal desta passagem que eu acabei de falar, desta manchete. Fla vence Vasco. Poxa, o corretíssimo seria venceu, Pedro, porque o jogo foi ontem. Então, o que acontece aqui? É a famosa enáloge. É você pegar o passado e trazer, né, para o presente. É a presentificação. Para você destacar alguma passagem. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que quando eu leio nesta manchete, neste contexto todo, Fla vence Vasco, eu tenho que entender que isso é um tempo passado. Isso acontece no passado. Ah, mas o tempo verbal está no presente. Ó, eu venço, tu vences, ele vence. Fla vence. Então, caramba, é presente, Pedro. É presente, mas isso aconteceu no passado. Você sabe o que aconteceu no passado. Então, faz parte aí de um passado que também pode aparecer como passado na minha narração. A narração, ela tem um narrador, é legal, ó, o narrador, ela tem normalmente personagens, ela tem um local, ela tem um tempo passado, ó, um tempo passado. Lembrando, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, normalmente, e também algo que você consiga perceber que mesmo não estando nos tempos que eu acabei de falar, mas que está aí acontecendo no passado. Então, isso também vale para classificar uma narração. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então olha, vou dar um exemplo de narração. Ó. João acordou às 9 horas, escovou os dentes, tomou banho, vestiu-se e depois foi trabalhar. Vou perceber aqui, ó, que o narrador é o Pedro Henrique. Eu sou o narrador. Aqui, ó, eu sou o narrador Pedro Henrique. Legal. Ok, eu que estou narrando aqui. Quem é o personagem? Ó, João. João é o personagem. No local, o local, provavelmente a casa dele, a casa do João. Isso aconteceu lá na casa do João, ou na casa da namorada do João, sei lá, enfim. Mas não posso afirmar que aqui existe um local e tal, eu posso até inferir que ele esteja na sua casa e tal. E o tempo, ó, percebo claramente que ele usou o tempo inteiro, ó, acordou, ó, escovou, tomou, vestiu-se e depois foi trabalhar. Então você tem aqui o pretérito perfeito, né? O campeão aí na narração, ele é o campeão, ele aparece mesmo com muita frequência. O passado que mais aparece nas narrações é o passado perfeito, é o pretérito perfeito. Perceba que aqui houve uma evolução no tempo. Ele segue uma ordem cronológica, uma ação após a outra. Primeiro ele acordou, depois escovou os dentes, depois tomou banho, depois vestiu-se e depois foi trabalhar. Uma ação após a outra. Então, isso aí marca mesmo a presença da tipologia ou do modo textual chamado de narração. Legal? Bom, então a narração, a principal característica, ela acontece no passado e necessariamente há uma evolução no tempo, uma ação após a outra. Eu não posso me esquecer disso, tá legal? Então, não faça isso. Se a sua intenção for escrever uma dissertação, não faça uma narração, tá?